Olá pessoal, tudo jóia? Então, esse vídeo vai trazer um pequeno resumo aí sobre os desafios da política no novo milênio, tá? Então, primeiro a gente tem que trazer um pouco sobre a questão democrática, né? A sociedade democrática. Então, temos que ter bem cientes aí que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, né? Não lhes pertence nesse sentido. É sempre um lugar vazio que os cidadãos, então, periodicamente preenchem, tá? Com o representante. Mas não vamos esquecer, né? É, podem revogar aí seu mandato se ele não cumprir o que lhe foi, então, delegado, né? Para representar. Tá? Então, a democracia, ela é a única forma política também, é importante saber disso, né? Que considera aí o conflito legítimo e extremamente legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Então, a sociedade aí democrática, né? Nós, os cidadãos, então, né? Somos sujeitos de direitos. Tá? Então, caso tais direitos não existam, nem estejam, né, ou nem sejam então garantidos, nós temos o direito de lutar por eles e de exigi-los. Tá? Então, a sociedade democrática aí, um resumo aí direto assim, é uma questão de direito, né? Com uma necessidade ou carência, e também vem de encontro aí com a ideia dos interesses, então, né? Então, uma sociedade democrática, ela existe quando ela institui aí direitos para a população, e extremamente importante, né? Então, alguns direitos aí, a igualdade, né, das pessoas, então, perante as leis e os costumes, então, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados aí da mesma maneira. Outro direito, a liberdade, onde todo cidadão, então, tem o direito de expor em público seus interesses e suas opiniões, mas cuidado, opiniões, tá? Vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados aí pela maioria, e deve aí acatar a decisão tomada então publicamente, né? Então, outro direito aí, a participação no poder. Então, o cidadão tem o direito de se eleger, nesse sentido, né? Então, de participar das discussões, deliberações públicas, né? Votando ou até revogando decisões, então, tá? E essa ideia dessa ampliação aí dos direitos, ela não é uma coisa que vem do nada, né? Ela não vem trazida aí à tona só por algumas pessoas. Então, essa democracia que a gente tanto preza e tanto luta atualmente, né? Ela foi instituída aí na luta contra o antigo regime. A gente tem que, né, rever um pouquinho a ideia e trazer o que foi o antigo regime. Aquele Estado absolutista, monárquico, né? Despótico, que tinha muitos privilégios para poucos, enquanto que a maioria da população não tinha direito a nada, só trabalhava, pagava altos impostos e sustentava os privilégios de poucos. Então, essa é a luta contra esse antigo regime que vai trazer aí uma ideia de democracia moderna e uma ampliação e uma participação maior, tá? E aí, dentro dessa ideia, então, dentro dessa democracia moderna, instituída com grandes revoluções aí, as lutas socialistas e de populares, elas vão forçar a ampliação dos direitos políticos, tá? Então, as lutas sociais, elas vão gerar direitos, né? As lutas aí por igualdade, liberdade, ampliaram os direitos políticos, sociais, de quem? Das minorias, daqueles grupos que não tinham direitos até então de participação, né? E nem de voz, nem de voto, de nada. Tá? E até essas lutas, né, essa ampliação da participação vai criar instituições, órgãos, né, pelo mundo e representando
ideias da população do planeta que vão trazer uma seguridade até chamada planetária nesse sentido, né? Onde esses órgãos vão o tempo todo estar defendendo os direitos, né, e a igualdade da população mundial, tá? Então, essas lutas aí populares, elas vão criar ampliação dos direitos civis, né? Como direito à informação, direito ao conhecimento, né? Uma participação de todos dentro de uma comunidade aí democrática. Tá? Entretanto, a gente também não pode esquecer que não é tudo nas lutas que vão ser alcançadas, vão ter muitos obstáculos também à democracia, tá? Por exemplo, como a divisão do povo em classes, né? O conflito de interesses entre as classes e as suas ideologias, né? A ideia do estado de bem-estar social versus aí a exploração mais violenta do trabalho, as ditaduras, a fragilidade do direito de igualdade e de liberdade versus aí a produção capitalista muito presente. A ideia do neoliberalismo é um grande obstáculo, né? A ideia da propriedade privada, principalmente aí na questão econômica, né? De produção do mundo do trabalho, né? O liberalismo vem que o Estado não deve intervir, que tem que ser uma livre concorrência, uma livre produção que vai regulamentar os rumos econômicos, né? Então esse também é um obstáculo à democracia. Por quê? Porque nem todos vão ter as mesmas condições de estar lutando dentro desse campo, né? Então o abandono das políticas sociais é um grande obstáculo, né? A privatização e a desregulação, a questão das novas tecnologias é um grande obstáculo, né? A gente diz assim, o mundo globalizado, as pessoas hoje vivem dentro de um mundo tecnológico, com acesso à internet. Quem vive? Quantas pessoas têm acesso? Quem realmente vive nesse mundo das novas tecnologias, né? Todo mundo tem acesso, a gente está aí numa igualdade dentro desse mundo globalizado, né? Vale a reflexão. Outra questão, a divisão social do trabalho, a ideia da estratificação profissional também é um obstáculo para a democracia, né? Porque gera diferentes porcentagens de ganhos dentro desse mundo do trabalho, né? A ideologia da competência técnico-científica também muito presente como um obstáculo. Outra, as informações postas pelos meios de comunicação de massa também é um grande obstáculo, né? Porque muitas vezes os meios de comunicação de massa, eles conseguem amenizar as condições, a situação daquele momento, e aí falta aquele despertar da consciência de classe muitas vezes, e a população fica, né, não entendendo, não sabendo como agir, né? Então, mas não podemos esquecer, né, que os obstáculos à democracia não inviabilizam a sociedade democrática, né? Pelo contrário, tá? Então, somente nela nós vamos ser capazes aí de perceber tais obstáculos e lutar contra eles. Tá? Então, os obstáculos, eles são presentes e eles são importantes, porque a história nos mostra, né, que as grandes mudanças, muitas das grandes mudanças aconteceram aí ao longo dos séculos, né, através de obstáculos. Então o homem sempre faz de tudo para ultrapassar. E as suas condições sociais também são um obstáculo, e as pessoas se unem para lutar por melhoras, né? Por uma melhora na qualidade de vida, num acesso igual para tudo. Então isso a gente tem que manter bem presente. Isso, né, é um grande obstáculo na democracia atual, na política do novo milênio. Tá? Outra dificuldade, né, dificuldades aí trazidas, o autoritarismo social, a hierarquia, a ideia de inferioridade e superioridade, a questão da violência, né, muito presente, vamos trazer isso até para o Brasil, né, muita violência. No Brasil também um grande obstáculo, né, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão do sexismo, a discriminação religiosa e de classe, desigualdades econômicas,
econômicas, exclusões culturais e políticas muito presentes, né? Aquela polarização entre privilégio e carência muito presente, né? E com certeza um dos grandes aí problemas que nós ainda temos, né? Vamos pegar agora a brasa para o Brasil, né? A ideia clientelista, né? Vanguardista e extremamente populista. Então, a ideia do favor, a substituição e o paternalismo, né? Evidenciam aí que a prática da participação política por meio de representantes, né? Não consegue se realizar no Brasil. Então, a ideia é que essa representação realmente pela busca de melhoras, pela busca de direitos, parece que sempre são muito poucos que conseguem chegar lá, porque a troca do favor, a substituição e o paternalismo enraizado ao longo dos séculos, né, na construção da nossa sociedade brasileira, sempre estão muito presentes e muito enraizados. Então é muito complicado quebrar isso, e isso com certeza é um grande obstáculo para a democracia brasileira. Um forte abraço.